Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre o USDT na rede do Bitcoin. Quem precisa de quem? E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá mais uma vez para aquela discussão que vai magoar algumas pessoas e que vai, ao mesmo tempo, abrir os olhos de outras. Não falando que é ruim, acho que é muito bom, mas vamos explicar um pouco mais o que está por vir. Eu acho que não magoa não, cara. Sabe por quê? Porque a narrativa já mudou. Entendeu? Então, assim, aqueles que diziam vão dizer, não, nunca disse isso. Lógico, deve ter rolado uma buscazinha no X ali, apagar uns tweets, algo assim. Então, assim, para esse não ofende, né? Para o cara que segue, também não ofende. Vai falar, não, realmente, olha, nunca disse. Então, é só a gente apontando assim, né? Como vieram no post recente. Pô, tá mais chato que o Avelino. Né? Não é, mas assim, foi dito, não foi? Né? Quando a gente começou com o Bloco Podcast, foi basicamente porque começaram um puta ataque em cima de mim, porque eu falei que usava o SDT, e do Felipe, porque ele falou que Monero era uma solução legal de privacidade. E aí estamos aqui nós, né, quase 180 episódios depois, construindo e fundamentando esta visão que nós temos de escolhas individuais de liberdade, enquanto as pessoas que diziam é só Bitcoin only, agora estão lá, não, mas olha, o SDT tem um uso de caso aqui. Então, assim, é legal ver que eles estão seguindo os nossos passos, os passos que a gente fundamentou, né? Porque mostra uma abertura intelectual, uma situação de amadurecimento, por assim dizer. E esse amadurecimento, é lógico, precisou esperar chegar na rede favorita deles para transacionar, né? Na Lightning ou na não sei o quê. Mas antes tarde que nunca, né? Eu fico feliz pelos meus amigos maximalistas, porque eles estão recebendo uma moeda com muito mais liquidez. Legal, cara. Uhum. Isso é bem legal. Mas, assim, tirando o sarcasmo, né? E falando da situação do maximalismo, né? Eu entendo eles, né? Essa restrição toda, né? Acerca do que usar, o que não usar, e essa briga com outras moedas. Mas, no caso da briga contra o SDT, né? Que eles tiveram há alguns tempos atrás, né? Conosco, foi pauta de micro discussões no Twitter. Eu já discordo, não acho muito correto, porque o SDT, querendo ou não, é o maior volume de mercado. Uhum. Então, Bitcoin é o maior, não é? É o maior market cap e é o mais descentralizado, né? Dentre os espectros de descentralização, a gente tem que respeitar? Tem. E a gente tem que respeitar o volume do SDT. Então, Sim. assim, são coisas que não foram vistas, né? Talvez por ser uma empresa centralizada que emite o token, etc., né? Ser lastreada em moeda fiduciária, que também, né, passa por todas as manipulações que a gente já conversou. Mas, né, enfim, além disso tudo, né, você não podendo deixar de lado o tamanho do SDT, a gente tem que falar nessa grande união que está por vir, né, por mais que tenha mudado, né, a narrativa dos nossos amigos maximalistas, né, Uhum. que bom, eu acho, porque promete, eu acho que promete, vai ser muito bom, vai ser muito interessante, porque é um exemplo meu até, que a gente já falou em episódios para trás, de como usar o SDT e como viver uma vida dolarizada, que eu uso muito o SDT e eu uso em Layer 2 de Ethereum. Agora eu vou poder fazer isso na Layer 2 do Bitcoin. Olha que loucura. Porra, melhorou, né? Oh. E também tem uma coisa, né? Isso talvez seja exatamente o que o Amoedo fala sobre hipercolateralização de bitcoins, né?
Uma parte da reserva da Tether já é hipercolateralizada em Bitcoin. Parte desses tokens já são assim. E o que eu lamento só é que nós chegamos em 2025 e graças a essa narrativa atrasada e retrógrada maximalista, eu sou obrigado a lidar com tipos de pergunta como eu vou fazer agora que me mandaram no Twitter. Né? Eu falei, assim, perguntaram, muda o jogo? Eu falei, não, só mostra o quanto o SDT é uma cripto com a maior demanda do mundo. Né? Então, assim, há tanta demanda que vamos colocar até na Lightning. Aí veio o cara, é ironia? Eu falei, não. Ele falou, por que você acha isso? Se fosse verdade, não refletiria no market cap? Então, você entende quanto a pessoa foi doutrinada a pensar de uma outra forma e se torna vítima dessa narrativa que não percebe que uso não tem nada a ver com market cap. Né? Capitalização de mercado, quantas pessoas estão aportando dinheiro naquilo. Não é uso. Né? Isto é uma possibilidade de reserva de valor, mas não e nunca vai ser uso. Por isso que a gente fala tanto do Monero como uso de moeda com privacidade, por isso que a gente fala do próprio SDT como moeda de uso, né? Mais fácil, mais barato e muitas vezes mais rápido, porque funciona de forma descentralizada em várias redes. Não é? Imagina o seguinte, uma situação, você tem um trabalhador informal, e seja, vamos colocar a coisa no crime. O cara da Boca recebe em criptomoeda. Se ele receber em Bitcoin on-chain, é super fácil rastrear. Se ele recebe em Monero, como a gente já falou em episódios anteriores, com a privacidade sendo criminalizada, vai partir do pressuposto que ele é criminoso por si. Então você faz uma atividade, você é suspeito de tal coisa, recebe em Monero, então contará contra. Agora, se ele recebe um SDT, entra uma série de coisas. Quais redes, quais transações, onde foi feito, né? Foi na Lightning, então a Lightning tem um nível de privacidade um pouco maior do que a on-chain do Ethereum, uma segunda camada de Ethereum. Então, o fato de usar o SDT, as redes que eles já estão são tão grandes, e isso o maximalista não percebeu, ele não percebeu os tentáculos que o SDT usaram e fizeram para amarrar todo o mercado cripto, e não é uma coisa controladora, e sim de demanda real de mercado, porque as pessoas precisam transacionar no universo cripto de uma maneira segura, estável, escalável, que este somatório de redes permite hoje que o SDT dê conta das transações globais de maneira fácil, barata e rápida. Algo que o Bitcoin não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque ele manteve-se em uma rede. Por que o Ethereum não conseguiu? Porque ele se mantém basicamente em uma rede. Agora está vindo algumas segundas camadas. Mas a velocidade com que o SDT se perfundiu, chegou no mercado cripto, ela é muito maior do que qualquer outra criptomoeda. Ela funciona em uma série de redes, e isso não aumenta market cap, porque não tem mais pessoas colocando dinheiro em um SDT, tem mais pessoas usando, transacionando, trocando, e isso não aumenta e não vai aumentar nunca o market cap. Pode aumentar a demanda por tokens, e aí obriga a Tether a ir lá comprar títulos da dívida do governo, lastrear esses títulos e emitir novos tokens, mas isso não aumenta a market cap per se, né? Porque não é mais pessoas colocando e o token passa a valer $1,20, não sei o quê. Ele é estável, só aumenta a demanda, e essa demanda tem a ver com a rede, com a quantidade de transações. Então, se eu pago o Felipe com 100 e o Felipe paga o José da padaria com 50, não teve aumento de token. Né? Saiu 100 para um, desses 100 foi 50 para outro, e continua 50 com o Felipe. Então, assim, não tem eu comprando mais Tether, ou tem eu, às vezes, recebendo dessa outra pessoa 50, e
e as coisas circulando no mercado. Isso não aumenta market cap, isso só aumenta demanda de uso, que é aquele marcador de volume financeiro que a gente vê, que normalmente está ligado com exchanges, né? E a gente vê que sempre o volume de USDT no dia é 2, 3 vezes mais do que a movimentação de Bitcoin. O povo tem uma certa, não sei se é dificuldade ou talvez resistência, né, de discernir entre o que é a moeda para uso, né, e o que é a moeda para você guardar. Por quê? O Bitcoin já tomou esse rumo, que é você ir para a reserva de valor, né, e não muito para a moeda de troca. Uhum. Essa briga toda que o povo fala que não vai gastar Bitcoin, etc, né? E aí, às vezes, eles não conseguem ver essas grandes nuances, que é você utilizar a moeda para troca. E a moeda que você utiliza para troca, porra, tanto faz. Ela tem que fornecer o suficiente para você trocar ela. Entendeu? Não é o ouro que você vai guardar. Então, às vezes o povo tem um pouco de dificuldade de entender isso, né? E, enfim, eu acho que quando isso acontecer, porque está em implementação, né? Foi anunciado que o USDT virá para a rede do Bitcoin, mas assim, isso ainda está sendo implementado. Sim. Quando isso acontecer, de fato, eu acho que vai ser um golpe muito grande em todo mundo que falava sobre transacionar com Bitcoin. Uma pena, né? E aí a gente vai começar a falar em transacionar com o USDT na rede do Bitcoin. Vai ser mais uma coisa a favor da não utilização do Bitcoin como o Peer-to-Peer Electronic Cash System, que Satoshi escreveu no white paper, e vai ser mais um combo para o reserva de valor. Né? Não estou falando que é ruim que aconteça, mas assim, não é muito o que eu esperava. Mas também não me importo de usar o USDT na rede do Bitcoin. Eu estou achando até melhor, na verdade. Assim, eu acho que de todos os mundos, esse está sendo assim, muito, muito bom. Mas isso. Vai entrar em risco de contraparte, né? Novamente. Porque como você vai interagir com essa Lightning, né? Aí, claro, né? Terão os problemas. E outra coisa, e vai ter o USDT no on-chain do Bitcoin também, tá? Sim. E aí, a gente precisa começar a pensar, e aí, por isso que vem o episódio, quem precisa de quem? A Lightning foi uma solução de escalabilidade do Bitcoin, né, que teve até hard forks pensados, né, soft fork, que gerou um hard fork, né, da batalha dos blocos, que gerou algo pensando exclusivamente nisso, que era o espaço de assinaturas para transações Lightning, pensando na Lightning, né, foi pensado na escalabilidade do uso do Bitcoin, ou seja, o aumento do uso do Bitcoin. Isso em 2017, nós estamos em 25, ou seja, vai fazer 8 anos aí, mas não teve esse uso todo. Essa é que é a verdade. Pensando numa estrutura como a Lightning Labs, que é uma empresa centralizada, que gere esse protocolo, que faz atualizações nesse protocolo, ainda estar num produto em beta, né? Não necessariamente que isso seja ruim, mas assim, ainda tem muita coisa experimental na Lightning, tanto que a gente já noticiou aqui que pessoas que estão dando liquidez para a Lightning já perderam fundos, né? Tem um episódio aqui da gente falando o que foi um ano de eu gerindo canais e tentando usar e fazendo um experimento, mostrando isso. Mas me parece nesse momento que em termos de Lightning, é a Lightning que precisa do USDT e não o USDT da Lightning. Com certeza. Com certeza para nós, né? Mas para quem tá, né? Bitcoin não precisa de nada nem de ninguém, pode ser um choque de realidade. A Lightning precisa deste uso, precisa de parte deste uso
que o SDT vem conseguindo ter como moeda de fato circulante para que ela tenha um aumento real expressivo no seu uso, que no momento não tem. Não é? Uma coisa que, assim, que eu estava pensando que agora que pode acontecer, você imagina você começando a transacionar o SDT, né, com o volume que ele tem on-chain no Bitcoin, a taxa de rede para onde que vai? Pois é. Vai virar um Ethereum, né? Tipo assim, enfim, é só um raciocínio, tá? Eu sei que depois de algum tempo as taxas de rede elas têm costumado voltar para um patamar bom, né? Igual agora tá, sei lá, $1, mas ainda assim é algo a se pensar, eu diria, né? Mas bastante a se pensar, cara, porque é o seguinte, né? Comum também vir dizer, vai estar agora não tem taxa alta, você está reclamando de outra coisa. Não mudou absolutamente nada, a não ser uma demanda momentânea. Não é que, aumentamos a capacidade da rede Bitcoin 10 vezes e aí por isso as taxas estão baixas. Não foi feito isso. O que acontece é simplesmente não há demanda de uso. Se você coloca uma rede e essa rede realmente começa a aumentar o uso, como a gente tem um episódio da Lightning explicando, o aumento da demanda da Lightning não não é neutra na Layer 1, ou seja, ela aumenta a demanda de Layer 1, mais abertura, mais fechamento de canais, mais rebalanceamento de canais são feitos. Então, é lógico que é num volume menor do que seria muito menor do que se essas transações todas fossem feitas na Layer 1. Mas isso não é não é zero. Vai haver um impacto, né, normalmente de médio prazo. E pode-se criar um basal maior de taxas, ou seja, a rede toda mais cara. Aí volta aquele discurso. Tem que ser caro mesmo, tem que isso. Né? É cíclico. A resposta é sempre cíclica. Né? Se abaixa a taxa, fala assim, mas não é? Tá vendo como a taxa baixa, tal, como eu estava certo? Aí a taxa aumenta. Não, mas tem que ser caro mesmo. Que caralho, cara. Então, assim, não há coerência. Então, se tem que ser caro, então tá barato, agora tá errado. É isso? Né? Gente, o maximalista, a opinião dele, ela varia de acordo com a posição da Lua. Quando a Lua tá cheia, eu falo, não. Necessário. Lua minguante. Não, porque a Lua é minguante porque é melhor para o Bitcoin. A gente sempre pediu Lua minguante, tal, assim. E vai sempre mudar e eles vão sempre mudar. Essa que é a grande realidade. Enfim, um dado que eu achei interessante aqui trazer, que eu peguei aqui, é que o volume total de USDT transacionado on-chain em 2024 bateu 10 trilhões de dólares. E está começando a se aproximar do volume da Visa, que são 16 trilhões de dólares. Olha então, só! Meu amigo. Olha só quem está chegando lá primeiro, hein? Exatamente. Então, assim... Detalhe, né? Assim, tem outros episódios que a gente detalha isso, mas já é uma empresa que minera Bitcoin, já é uma empresa que tem Bitcoin no seu fundo hipercolateralizado. Então, assim, é uma empresa que faz mais pelo Bitcoin do que muitas outras, né? Que se dizem Bitcoin only. Exatamente. Então, assim, se você for olhar, quando você sai um pouco da bolha Bitcoin do Brasil, você vê que a bolha maximalista de fora do Brasil nem sempre é tão ferro e fogo assim, sabe? Não é tão doutrinário igual é aqui. Então, eu acho que o pessoal tem que, às vezes, abrir um pouco o coração, né? Porque essas integrações, essas novas possibilidades de uso, elas vão agregar, eu acho que para as duas coisas, na verdade, né? Porque o SDT ele vem com a liquidez dele. O SDT ele vem com essa possibilidade de uso em transações e vai trazer muito para Lightning quando ele vier com isso.
O que é interessante nessa história? A gente sabe que a Lightning, né, a parte de gestão de canais de Lightning, ela é bem complicada. Tem um episódio que o Hugo falou. E isso vai começar a fazer com que mais pessoas, talvez, gerenciem mais canais. Vai contribuir para a descentralização da Layer 2, né, da Lightning Network, na medida do possível, claro, né? Para o pessoal que vai estar usando o USDT, eu acho que talvez o mesmo canal aceite Bitcoin e o USDT, né, na Lightning. Então, é interessante. Até onde eu li também, como eles estão usando aqueles Taproot Assets, eles estão construindo em cima, né, das atualizações do Bitcoin, que foram as que permitiram ordinals, que foram as que permitiram aquela shitcoinagem toda, né, que o pessoal não gosta. E eles vão usar isso para criar outras opções de ativos financeiros diferentes de só o USDT, tá? Então, assim, vai surgir outra coisa, não sei o que, mas virão outras coisas na rede do Bitcoin. Vão ter aquelas plataformas de lending, igual tem a Aave na rede do Ethereum, vai surgir isso na rede do Bitcoin, porque você permite esse tipo de coisa e a ideia deles é trabalhar com esse tipo de coisa. Agora que você vai ter o SDT na rede do Bitcoin, que, pô, em tese é o Coringa, né, que você teria na rede do Ethereum para fazer as transações. Ou era o SDT ou era o WBTC. Então, Sim, assim... e existe um outro ponto também, que o passo para o KYC, né, que as pessoas falam, mas a Lightning é anônima, é privada. E eu vou falar um pouquinho aqui como ela não é, né? Assim, estou no site do mempool.space. Capacidade total da Lightning está em 5.100 bitcoins. São 15 mil nós, caiu 10%. 41 mil canais. Tá? Desses 5.100, 4 mil estão na ClearNet, ou seja, são nodes públicos, né? Esses nodes públicos, 33% estão hospedados na Amazon e 17% na Google Cloud e na Data Web Global mais 12%. Ou seja, são empresas centralizadas. Desses 4 mil da ClearNet, a segunda maior canal de liquidez total, em 15% da rede, é a Binance, com quase 775 bitcoins. Né? A outra é o KX e tal. Então, assim, é aquele seu saque da Binance na Lightning, sabe? Você acha bonitinho e ser privado, porque aí depois você botou numa outra carteira e não tem como ver. São pontos de KYC muito claros na rede, né? E com o aumento de uso, né, e eu já falei isso algumas vezes e repito que aqui é importante, com o aumento desse uso, eu duvido que empresas como a Binance, a Sync, a OKX, por exemplo, vão permitir aberturas de canais com pessoas que não têm KYC com ela. Veja bem, eu não estou falando você usuário, eu estou falando você provedor de liquidez. Você vai ter que fazer um KYC com essa empresa para ela saber quem é você e qual é o seu node. Não vai ser mais tão simples assim, sabe? É importante que as pessoas tenham claro que a transação pode ser até anônima, mas se você tem, e aí é o problema, se você tem uma Layer 1 tão dedo duro que a pessoa vai saber de onde veio aquele Bitcoin que abriu o canal com você, ela vai querer mais informações sobre esse Bitcoin, porque ela não vai querer ter esse problema. Uma Binance da vida não vai querer abrir um canal sem querer com uma transação OFAC. Então, os lugares de abertura de canais vão se tornar cada vez mais centralizados e cada vez mais dependentes de um KYC. Você pode pagar o seu cafezinho de maneira mais ou menos anônima, dependendo de um servidor mais centralizado, porque o teu servidor vai ser cada vez mais difícil, o teu node diretamente vai ser cada vez mais difícil abrir canais e ter liquidez. Ou vai ficar muito caro para ter essa liquidez, porque você vai ter que abrir
com uma terceira pessoa que tem conectividade com um canal maior, ela tem um padrão menor de aceitação, que vai abrir canal com uma outra maior, vai cobrar uma taxa mais cara por isso, vai fazer a sua ponte para chegar até o pagador final, vai ser maior e mais caro. Então você vai pagar mais por essa privacidade, né? E muitas vezes mais até do que propriamente um P2P está cobrando hoje, sabe? Vai morrer mais de 10% nessa brincadeira, porque, obviamente, se eu fosse um intermediário desse de privacidade, eu não ia cobrar barato para passar o meu canal pagamento vindo de você, né? Porque se você não pode abrir diretamente porque você tem problemas com esse canal, com esse Bitcoin, e não quer dar esse dado, eu vou cobrar por essa privacidade mais caro, né? Para te dar essa liquidez. Então, é por isso que é uma outra narrativa maximalista que precisa cair, privacidade tem que ser em Layer 1, porque uma coisa dessa não aconteceria, né? Uma situação dessa que vai acontecer, não estou dizendo se vai acontecer, a gente não sabe quando, mas com o aumento de uso da Lightning, é certo que vai acontecer, porque grandes empresas não vão querer abrir canais com qualquer pessoa, não com qualquer pessoa, nem que ela saiba com qualquer pessoa, porque ela tem questões regulatórias para lidar. Então ela não vai querer problema, porque nesse sentido o Estado se apropria do KYC, como a gente falou em episódios anteriores. Então, perceba que a coisa se fecha, e ela se fecha não é por uma necessidade de mercado, ela fecha por uma necessidade do Estado controlar as coisas, e ele consegue fazer isso porque o Bitcoin tem a Layer 1 pública, né? A camada base do Bitcoin, a principal, é pública, ela não é privada em termos de valores, nem em termos de carteiras, nem é dedo duro. Ela sendo dedo duro, este KYC vai se infiltrar nesses canais, e assim, você até pode ter um canalzinho ali de uma empresa que faz não quero KYC, você pode receber pagamentos limitados até tanto e tal, mas você vai se ferrar a longo prazo, né? Assim, vai pagar mais caro por isso, né? Vai ser alguma coisa fora do padrão. O padrão vai ser KYC mesmo. Cara, isso é uma aplicação, assim, é uma coisa que vai ficar para o futuro, né? Claro, a gente não sabe como que isso vai ser agora, mas é uma boa discussão já começar a ser levantado, né? Porque realmente assim, isso... Cara, como vai ser isso. Quando vai ser, que eu não sei. E eu te digo assim, ela vai ser proporcional à adoção da Lightning. Por enquanto, é aquela coisa, não está virando, entendeu? É como o Bitcoin no começo. Isso aí é dinheirinho de internet, não sei o que e tal. Quando você começa a ver gente milionária entrando nisso, o Estado olha e fala, peraí, preciso regular. É inerente do Estado querer regular, né? Regular, entenda, eu preciso ganhar com isso. Então, vai acontecer, né? Então, falando, né, nessa parte de regulamentação, né, e como que isso vai afetar, um outro detalhe interessante também que a gente tem que falar acerca da utilização de USDT agora na rede do Bitcoin, seja on-chain, seja com Lightning. Não sei se isso tem a ver com só a vontade de expansão da Tether, né, de estar migrando para o Bitcoin, ou se eles já estão vendo que eles estão sendo ameaçados, entre aspas, né, em outras situações, mas saiu recente a MiCA, né, aí na Europa, que é aquela Markets in Crypto Assets, que são uma série de regulamentações bem restritivas, que atrapalham a liberdade econômica e a movimentação, etc. E essas regulamentações, né, da MiCA aí na Europa já estão fazendo com que algumas exchanges delistem ou tirem o USDT delas. Sim. Isso já está começando a ser falado, né? E, além disso, a gente tem que colocar também o fato de que nos Estados Unidos, né, o CEO da Coinbase, ele também já falou a possibilidade de deslistar o USDT se as novas leis falarem dessa forma.
Então, assim, eu não sei se eles vão, não acho que eles vão, mas são duas coisas, assim, de regulamentação, né? Regulamentatório, sei lá como é que vai falar isso. Regulatório. Regulatório, obrigado, perdi. Deu um leve derrame. Gravar cedo é isso aí, né? Que, sim, são coisas que podem, de fato, acabar afetando um pouco da liquidez da Tether e talvez, né, essa migração da Tether para o Bitcoin seja uma forma de eles combaterem isso, né? Eu acho assim, eu acho válido e, sinceramente, eles podem proibir o que eles quiserem na Europa ou nos Estados Unidos. Quem quiser usar vai continuar usando, visto que é assim que funciona, né? Quem já entende a liberdade do uso de criptomoedas no geral, e não é só Bitcoin no caso, com o SDT você também consegue fazer isso. Você sabe que você pode estar nos Estados Unidos ou você pode estar lá em Atlântida, que a sua carteira, se tiver internet, né, ela vai funcionar normal e você vai transacionar. Então, assim, quanto a isso é zero problema, né? Mas fica, né, uma discussão acerca de se isso vai afetar, de fato, institucionais que têm muito dinheiro nesse meio. E tem muito institucional com o SDT. Então, né, são alguns detalhes. Exato. Só um detalhe, acho que um pequeno parênteses, a Mica, ela é muito mais restritiva em relação a cripto do que o equivalente em papel moeda, tá? Em geral, a Europa é muito mais de boa com papel moeda, com ouro, uma série de coisas assim, ouro físico, tá? Do que tem sido em relação a cripto. Acho que o que o Putin vem fazendo em relação à regulamentação em termos de guerra, né, liberalização, porque entendeu como é que a coisa funciona, né, e utilizando países tampões para negociar com as potências aqui do Ocidente, que dependem, né, desse mercado. Então, virou um jogo de cartas marcadas nesse sentido. Tem mostrado que os burocratas querem maior regulamentação para evitar essas lavagens e bababá, né? Assim, para mostrar que a Europa está fazendo alguma coisa em relação a algo e sobrou para as criptomoedas, já que não dá para sobrar para o dinheiro estatal, né? Não dá para dizer, não dá para regulamentar o euro mais ainda, né? E fechar em cima de transações e do sistema bancário, porque o sistema bancário já é too big to fail, né? Então, assim, você não pode apertar muito os caras, que senão vai dar ruim. Aí sobra para apertar no mercado cripto, que ainda não é muita coisa, mas enfim. É tudo uma questão de onde você escolhe, né? Quais são as corretoras que atendem o mercado europeu, aonde elas estão sediadas. É aquela velha arbitragem entre nações que eu venho tanto falando e que a gente mostra aqui em muitos casos, seja com cartão de uso em cripto, seja na escolha de corretoras sem KYC, uma série de questões assim, que ainda né, assim, eles bateram nos regulamentados, né, na Abre Cripto da Europa. Então, eles fizeram isso. Quem está fora e usando esse mercado, não notou qualquer diferença por enquanto. Vamos para a notícia? Cara, vamos, deixa eu pegar. Ou se quiser complementar mais alguma coisa, mas enfim, acho que Não. nesse momento, assim, talvez o Bitcoin, só colocando, talvez o Bitcoin precise da usabilidade do SDT, né? Precisa do uso, do volume de uso, especialmente a Lightning, né? Porque ela precisa se justificar, né? Para parar de usar esses espaços de assinatura para colocar JPEG, uma série de coisas assim, então ela precisa justificar esse uso. E a rede do Bitcoin também precisa ter um uso mais monetário, coisa que não está tendo por causa desta corrida da reserva de valor, coisa que a gente vem falando há tanto tempo para usem. O uso é melhor do que um hold regulamentado. Não, eu acho assim,
só findando para deixar claro a minha ideia, né? Eu acho muito, muito bom que isso aconteça. Eu espero que isso já esteja implementado em até pouco tempo, porque eu vou migrar o meu SDT da rede do Ethereum, assim, das Layer 2 do Ethereum para Bitcoin. Por fato, maravilhoso. Acho muito legal. Tá? Quero muito que aconteça. Mas, assim, a gente vai ver, né? A gente vai lidar com essas dificuldades que a gente trouxe, a gente vai lidar com todos esses problemas de implementação, distribuição, etc, né? Então, vamos ver o que vai ser. Eu sigo Certamente. muito animado, mas vamos ver. Certamente. Pode ser uma forma muito mais interessante de fazer holding de longo, mais segura de fazer holding de longo prazo de USDT. Exatamente. Não sei como vai ser todos os detalhes, mas a gente pode estar lidando com o potencial disso acontecer. Fica muito bom. Enfim, indo para a notícia, saiu recente, né? Eu vi isso até no Twitter, até postei. Eduardo Bolsonaro. Mais um. Nossa, ainda vivo. Hã? Ainda vive. Faz muito tempo que eu não vi o nome dele. Eu vou optar por não falar o nome do político, vou falar assim, político, né? Critica Drex e defende Bitcoin. Se bem que não, tem que falar o nome dele, porque a crítica tem a ver com isso, né? Ele fez uma postagem, né? Falando que a criação do Drex é uma tentativa de controle estatal sobre o dinheiro da população, algo que ele acredita ser contrário ao conceito de liberdade financeira promovido pelo Bitcoin. E aí o meu repost dessa colocação dele foi, e o Pix é o que, se não um protótipo do Drex? E quem foi que fez o Pix, se não o pai dele? Então, assim, políticos Você cria a semente e aí você critica se a árvore nascer, né? Cara. Der fruto. Porra. Você Político, plantou o negócio, né, cara? Ué. Exatamente. O Pix foi o grande experimento social para eles virem com o Drex, porque eles já sabem que vai funcionar. Porque o povo caiu de boca no Pix e não consegue mais sair. Tá todo mundo refém, tá todo mundo preso no Pix. Ninguém consegue mais se virar sem Pix. E isso foi criado pelo pai dele. Então, tipo assim, ele estava junto, estava favorável na época e usou isso como coisa de campanha. Então, assim, políticos são políticos, né? Eles vão usar... Eles mudam de narrativa igual maximalista, né? Eles vão usar essa narrativa, assim, São todos socialistas, né? Uns laranja, outros de direita, outros de esquerda. Exatamente, né? Enfim, é só um detalhe que ele estava falando isso. E aí, qual que é o grande link, que é o que eu acho interessante? A gente tendo, talvez, né, o SDT na rede do Bitcoin, mesmo que a gente vá usar mais na Lightning, né, por causa de preço, vai ficar muito mais interessante para subverter esses controles estatais, como, por exemplo, Pix e Drex. Basta o quê? O povo optar por utilizar. Eu sei que o pessoal é muito resistente, mas a gente já está tendo ferramentas. A gente está em 2025, tem muita tecnologia. O que a gente também tem é muita ignorância, e o povo não sabe usar essas coisas. É esse que é o problema. Meu comentário sobre isso pare hoje mesmo de usar Pix. Aqui no link tem a Sovereign Swap. Pague seus boletos, faça transferências para as pessoas, faça tudo através pagando um SDT, né? Você consegue pagar boletos, fazer transferências, fazer tudo, todas as questões do mundo fiduciário você faz diretamente com eles, tendo o SDT como moeda de troca, né? Algumas outras criptos podem ser aceitadas momentaneamente, mas o SDT é certo que é aceito. Por quê? Porque é mais estável, mais rápido e não perde valor ao longo do tempo, não tem a volatilidade que o mercado cripto tem. Então, para pagamentos é algo muito, muito utilizado. Então, você já pode fazer isso hoje mesmo, né? Depende da tua vontade, e qualquer taxa que venha a ser cobrado é muito menor do que qualquer taxa que o governo cobre de você, ou até mesmo o de graça do Pix, que te dá de graça, que é todo o controle
estatal que é feito e que te dá transações de graça, né? A ferramenta de controle que te dá transações gratuitas, né? Quando você não paga, né? Porque o produto é você, né? Então... Exato. Então, assim, se você não quer ser um produto e quer ter liberdade, chama lá a Sovereign Swap e seja feliz nesse sentido, tá bom? É isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, cara, deixa o like, manda esse episódio. Você lembra do cara que falou que a STT é shitcoin, que não vai chegar nunca na rede do Bitcoin? Você lembra quem que é? Manda esse episódio lá para ele. Diz para ele como é ruim, tá errado, né? E como o Bitcoin não é a solução perfeita para tudo e depende desse ecossistema cripto para melhorar e evoluir, né? Então, assim, Bitcoin é cripto, sim, porque ele usa cripto e usa ferramentas no mercado cripto. Ele não é tão diferente assim como você imagina do resto. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.